oficiais e caminheiros, dirigentes e comunidade sempre alerta. Bem-vindos ao 38 à Conversa, o podcast onde o escotismo se encontra com as melhores histórias, gargalhadas e uma pitada de acampamento mental, sem precisar de repelente, claro. Hoje temos alguém que sabe orientar 3 freguesias, mas será que sabe usar uma bússola? Ele é o presidente da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiris e Argivai, defensor do associativismo, apoiante de projetos locais e, segundo as fontes secretas, ainda não sabemos se já usou um lenço ao pescoço. Vamos descobrir isso já com o presidente Ricardo Silva. Olá, boa noite. Muito boa noite. Houve algum motivo específico para ter aceito o nosso convite? Eu, na posição em que estou, eu não tenho esse privilégio de recusar-me dos convites. Portanto, aceitou e... Mas bem, com todo o gosto, claro. Uma pergunta que eu estou curiosa. Preferia liderar uma reunião de junta à segunda-feira de manhã, que é assim um dia um bocado complicado, ou montar uma tenda às 6 da manhã com chuva? Dependendo da tenda, preferia se calhar a tenda. Pois, porque assim uma reunião logo de manhã cedo, depois de um fim de semana longo, não é muito boa ideia, E não é? se estava a montar a tenda, é sinal que ia acampar. Pois, e gosta de acampar? Gosto. Vamos então conhecer um pouco mais algo sobre si. Então, quem é o Ricardo Silva? Eu sou da Póvoa de Varzim, nascido e criado, tenho 50 anos, sou casado, tenho 3 filhos. Respondendo já à pergunta, já fui escoteiro. Respondo já à pergunta que já fui escoteiro em São José. Estou no meu segundo mandato e último como presidente de uma União de Freguesias, que é a Póvoa de Varzim, Beiris e Argivai. Sou natural da Póvoa de Varzim, mas devido a esta circunstância de ser uma União de Freguesias, faço-me acompanhar por uma equipa que tem pessoas das 3 freguesias e, portanto, presido a junta de freguesia das 3 freguesias nos últimos 8 anos. 8 anos é assim bastante. Como foi a sua infância? A minha infância foi muito semelhante aos miúdos da minha geração. Tínhamos um parque infantil enorme que era a rua e, portanto, tínhamos uma capacidade muito grande de nos movermos pela Póvoa, já logo desde pequenos. No meu caso, eu costumo dizer também que tínhamos um ATL também fantástico, que era o desportivo, porque eu morava ali perto, morava na Rua Latino Coelho, na antiga Rua do Ramalhão, ali mesmo perto, portanto, da Tourada, do desportivo, desses equipamentos, e as pessoas, os miúdos da minha idade, ali da Serpa Pinto, Elias Garcia, António Graça, Latino Coelho, que morávamos todos por ali, acabávamos por passar os nossos dias ali no desportivo, que era um enorme parque aberto a todos. Foi uma infância feliz, portanto? Sim, sim. Acha que isso de brincar na rua tornou-o quem é? Esta questão da liberdade de brincar muito na rua e não estarmos comparando à geração de hoje em dia nos telemóveis e coisas assim? Não, acho que é diferente. Acho que tínhamos acesso a uma vivência diferente daquilo que temos hoje. Hoje, se calhar, temos um acesso muito maior. Também, se calhar, me fazia falta na altura, por exemplo, à informação, a tudo o que era... eu apanho um bocado também aquilo que era a transição do analógico para o digital. Ou seja, eu começo, quando tinha 6 anos, 7 anos, tive o meu primeiro computador, que era um Spectrum, que é assim uma coisa arcaica, mas que eram assim os primeiros jogos. Não é quase, já é uma relíquia. E é como eu. Mas que, portanto, eu tive as 2 vivências e acho que agora a geração, as crianças que nós temos agora têm acesso a tudo o que eu tive, ou seja, têm acesso ao tipo de equipamentos, há imensos parques infantis na Póvoa, há imensos parques desportivos, há imensos equipamentos, e eles têm acesso a isso a tudo e ainda têm mais essa parte do digital que lhes dá um acesso à informação, por exemplo, que a minha geração não teve. Exato. Alguma vez pensou que ia chegar à política, pelo Nunca. menos à local? Nunca. E como é que foi esse processo? Como é que deu aquele clique e eu vou-me dedicar à política? Eu tenho um grande sentido de dever e de responsabilidade, que acho que é o que leva as pessoas a assumirem determinado tipo de papéis
que depois os obriga a trabalhar para causas que são as causas das pessoas, não é? Causas que são comuns a todos, para o bem público e não para o seu próprio bem. E, portanto, acho que tem a ver com isso. E como tinha essa percepção, e sempre tive por muitas vezes envolvido em associações, nos escoteiros também, por exemplo, mas sempre estive envolvido assim em muitas atividades. A certa altura achei que poderia fazer qualquer coisa de novo na Junta de Freguesia da Póvoa e que poderia aplicar algumas das ideias que tinha à Junta de Freguesia da Póvoa. E depois há aquelas pessoas, e isto é a minha experiência de vida que o diz, há pessoas que quando veem à sua frente um projeto, não conseguem deixar de o fazer, não conseguem tentar deixar de o levar para a frente. E há pessoas não que se resignam, e eu não me resignei. E, portanto, não tinha outra hipótese de não tentar implementar aquilo que eu tinha sonhado. Muito bem. E se não fosse Presidente da Junta, o que gostava de ser? Eu assim, algum curso que tenha tirado na universidade, se foi para a universidade? Antes de ser Presidente de Junta, por incrível que pareça, tinha uma mercearia e uma marca de conservas durante 4 anos. Antes de ter uma mercearia aqui na Póvoa muito conhecida e uma marca de conservas também aqui da Póvoa de Varzim, fui durante muitos anos, pasme-se, criativo publicitário. Fazia direção de arte. Acho que ninguém imaginava esta reviravolta de alguém que tem uma mercearia, digamos assim, não é? E depois Presidente da Junta, assim, dia a dia para qualquer um, não é? E tem algum talento escondido que ninguém imagina? Algo que acha que é muito bom a fazer? Eu, pelos vistos, sou bom a fazer nós. É? Ainda agora. Já não me lembrava. Às vezes era preciso esta questão de alguém lembrar. Eu gosto muito porque é uma tradição familiar, ou seja, era a profissão do meu avô e do meu tio e dos meus primos. Eles trabalhavam todos como carpinteiros. E, portanto, eu tenho essa... tenho a mania que sei fazer qualquer coisa. Muito bem. Como é que a sua família lida com as horas perdidas na política? Mal. Muito mal ou assim, aquele vão muito percebendo? Complicado, porque ainda tenho... ou seja, eu estou numa fase de vida muito complicada porque ainda tenho miúdos pequenos. Eu tenho um filho de 18, outra de 15, fez agora, e outro de 8. E sou casado, ainda por cima. Portanto, também tenho a minha mulher que também sente a minha falta. E portanto, é complicado, é preciso gerir. Eu faço perceber que isto também é para o bem deles, porque eles também são da Póvoa, são poveiros, claro. E que isto, como é uma coisa para o bem de todos, acho que também é para o bem deles, e é por isso que eu faço isto. Portanto, não vamos chamar horas perdidas, são horas investidas. São investidas. E como é lidar com a exposição social? Lido bem. Eu deu a maior bem vantagem... com fotógrafos e pessoas a pedir-lhe se passa na rua a falar consigo? Sim. É a minha maior vantagem. A maior vantagem que eu tenho, porque eu lido muito bem com as pessoas. Okay. Eu sei o papel que tenho, sei o porquê das pessoas virem falar comigo porque eu estou neste papel, tenho a plena consciência de que o facto de estar nesta posição sirve para que as pessoas resolvam os seus problemas, e por isso percebo que elas recorram a mim para que eu, de alguma maneira, se não conseguir resolver alguma coisa pessoalmente, ou seja, que eu consiga decidir sobre o assunto, mas que eu consiga influenciar qualquer coisa a favor delas. Consegue pôr-se no papel delas e perceber o trabalho delas. Boa. E, portanto, nisso não entendo isso ou seja, não entendo isso como uma, como é que eu ia dizer, como uma afronta, nem que às vezes as pessoas reagem mal, mas eu não reajo bem porque é para isso que eu estou aqui. E depois o Presidente da Junta é uma figura do Estado português, que é exatamente isso para ele, que ele serve, que é para a proximidade, para a pessoa encontrar na rua, para poder ver para a pessoa poder falar diretamente, porque nem todas as pessoas têm a capacidade, e esse é o grande problema desta mudança do digital para analógico, é que a certa altura instituiu-se que todas as pessoas usam e-mails e que usam computadores, e que todas as pessoas têm a capacidade, até às vezes têm a capacidade de se exprimir de uma forma plena e que consigam dizer aquilo que querem de uma maneira, portanto, sincrética e objetiva. Sim. E, portanto, o papel do Presidente da Junta e da Junta de Freguesia, porque eu também passo isso para as pessoas que lá trabalham,
O nosso papel é nós conseguirmos perceber aquilo que as pessoas precisam e ajudar da maneira que pudermos. É só para isto que nós existimos, mais nada. Tudo o resto é o que nós conseguimos também fazer. Ajudar, sim. Mas o essencial é isso. Tinha espírito aventureiro ou era mais do tipo que organizava as brincadeiras, quando era assim mais novo? Eu sempre fui um bocadinho mais aventureiro. Assim, Tenho muitas subir às mazelas. Subir a árvores Sim, e fazer sim. as neiras. Cair de bicicleta. Pois. Sim. Temos agora a primeira rúbrica deste podcast, que se chama Baden Powell aprovaria. Acha que está pronto para este desafio? Não. Não. Mas vai ficar logo pronto. É rapidinho, são algumas perguntas, assim, algumas acho que têm a ver com os escoteiros e outras com a pova, por isso vai ser Ok. fácil. Eu espero acertar. Vamos lá começar. Portanto, É um quiz. quantos anos fez o agrupamento 38 Matriz? 100. Podemos já bloquear então? Sim. Vamos lá bloquear. Certíssimo. Começamos bem, com uma pergunta Muito direta, assim. Segunda. Quantas secções existem no agrupamento? É fácil, também é fácil. 4, 3, 5. Pois é, fácil dizer uma assim, portanto eu vou dizer com certeza absoluta, se acertar era com certeza absoluta. 4. Vamos bloquear então. Isto está a ser muito fácil, não estou a perceber. Em que ano a Póvoa foi elevada à cidade? Ora vamos lá ver, foi a 16 de julho de 1973, 24 de agosto de 1974, 16 de junho de 1973, 29 de junho de 1962. Portanto, 16 de junho, só tenho uma de 73. Vamos bloquear também? Isto... certinho. Fácil, até agora. Tranquilo. Pelo menos eu estou a acertar. António Augusto da Rocha Peixoto nasceu na Póvoa de Varzim. Nasceu sim senhor, aqui perto. Verdadeiro então. Isto está a ser muito fácil. Quantas freguesias tem a Póvoa de Varzim antes da primeira agregação? 12. Vamos bloquear também. Esta aqui já gerou confusão, mas Sério? o presidente está aqui. Por causa das agregações e não Ah. agregações. Sim. Quem é esta personalidade? Vai aparecer ali a imagenzinha. José Rodrigues Maia. Ah. Muito bem. Muito fácil. Isto. Vamos lá. À próxima. Um dos fundadores do núcleo da Póvoa de Varzim, Segue do Maio, foi o padre Aurélio Martins de Faria. Sim. Verdadeiro. Isto, rapidinho a resposta, está em dia, o conhecimento. Era de Beiris, não, mas ele foi lá padre em Beiris. Qual o dia de Santo António? 13 de junho, 15 de agosto, 12 de junho, 13 de maio. Ui. Não sei se é 13 ou se é 12 de junho. Santo António. Qual é Ainda que está por mais cima- inclinado? Ainda por cima Santo António de Sidral, meu Deus. Qual é que está mais 12. inclinado? Tenho a certeza? 13? 13, Exato. 13. Esta aqui é normal. Eu, São Pedro, é que não posso falhar. Pois, Santo exato. António. Qual é a especialidade mais poveira de todas? Rabanada poveira, caldo verde, francesinha ou pastel de nata? Se for a Francinha à Poveira, rabanada à Poveira. Também é justo. Uma boa rabanada. Quase, quase. Se um poveiro disser que está a ir à praça, para onde está a ir? Para um comício, para a discoteca, para o café da esquina ou para o Que mercado? engraçado, para o mercado. Para o mercado. Vamos lá, bloquear. Eu vou-vos dizer uma expressão típica poveira que eu já não ouvia assim desde que era miúdo. Depois. Pronto. Já está? Também só falta uma. Qual o dia da camisola poveira? Bem, É o dia da padroeira de Portugal e da Póvoa de Varzim, Nossa Senhora da Conceição. 8 de dezembro. muito bem. Certíssimo. Um quiz impecável. Eu sei que falta Sério? mais uma, mas... Qual a padroeira da já cidade disse. de Póvoa de Varzim? Esta era para ver se era surpresa e afinal... Nossa Senhora da Conceição. Isto foi um caoto impecável. Acho que foram poucos os que acertaram todos, por isso... Querem que eu vos conte a história? Quero. Foi Estou muito curiosa giro, agora. porque quando foi aquela história da camisola poveira, e aquilo foi um escândalo, não é? Pois. E a senhora lá tinha copiado a camisola e tinha dito que aquilo era mexicana e não sei o quê, deu aquela confusão toda lá da estilista norte-americana, e o pessoal, isto passou para toda a gente, ou seja, isto tornou-se uma coisa falada, Viral, não é? digamos assim. É, viral, sim.
E então o que é que acontece? Eu ia pela rua e uma senhora diz assim, ó meu menino, aquelas coisas aqui da pau. E assim, você viu aquela belena, aquela belena a dizer que tinha sido ela que inventou a camisola para o Beira. Eu já não ouvi a exposição, aquela belena. Há muito tempo. Eu sei lá, desde que eu tinha para aí 10 anos ou coisa assim, que deve ser, Belena deve vir de... Belena é mentirosa, Sim. enganadeira, aquele tipo de coisa. Que deve vir da Ana Bolena. Deve vir daí a expressão. E então ela dizia aquela Belena, que é engraçado, porque depois eu estava aqui na junta de freguesia e a propósito disso, publiquei um caderninho que extraí do livro Poveiro, de Santos Graça, com os dizeres tradicionais do pescador poveiro. E uma das coisas que vem lá, não é? O livro é de 1932, se não me engano, mas uma das coisas que vem lá é exatamente a expressão belena, como mentirosa. Sim. Uma pessoa é muito que... engraçado ter essas questões, tipo, acredito que nesse livro, se calhar... Eu depois eu mando entregar aqui, eu entrego aqui. Isso é muito engraçado, estas questões das expressões. Está no Poveiro, ele está no Poveiro, e eu extraí e lancei aquilo no dia do... Foi no dia do pescador, foi aí há 5 anos, assim. Por acaso é... Mas se calhar está esgotado, eu até tenho que republicar isso. Sim, bem. É uma boa... Olha, é assim senhor, boa ideia. Faz falta. Sim, faz mesmo falta, porque acho que são coisas que se calhar se vão perdendo. Porque... Eu nunca mais tinha ouvido essa expressão. Eu ouvi a expressão quando a senhora passou por mim e me disse aquilo. E aquilo de facto ligou qualquer coisa cá dentro, assim, de quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, quando era miúdo. Isso, acho que se a Póvoa tem coisas engraçadas, é mesmo isto das questões, das expressões que os mais velhos usam, são mesmo muito engraçadas. Porque nós tínhamos uma comunidade muito fechada. Pois. E nós perdemos um bocado isso com a... ou seja, nós vivemos aqui aquilo que se passou em termos de globalização, ou seja, cada vez há mais pessoas, cada vez há uma maior movimentação de pessoas de estrangeiros, mas também de pessoas que vêm de fora para a Póvoa, cada vez mais pessoas se instalam aqui e nós acabamos por perder aquela comunidade fechada que tínhamos somente daquilo que Santos Graça chamava de colmeia pescatória, porque aquilo de facto era mesmo fechado, ou seja, eles tinham quase um falar próprio. Formas, tinham expressões próprias, mas também tinham uma forma de se auto-organizarem dentro, socialmente própria, como também tinham a questão, por exemplo, das siglas, em que nós vimos muitas siglas poveiras, mas as únicas pessoas que identificavam as siglas eram entre eles. Exato. Fora daquela comunidade também ninguém sabia o que aquilo queria dizer. E, portanto, nós perdemos isso tudo quando começamos a, não é? Por exemplo, os pescadores só se casavam com mulheres da classe, ou se casavam com pescadeiras, com filhas de pescadores, e, portanto, nós tínhamos todas essas coisas que eram muito específicas, porque era uma comunidade muito fechada. Isso é mesmo muito engraçado. Sim. Vamos falar agora um pouco sobre a sua questão profissional. Sim. Ainda agora ouvimos como chegou à política e queremos saber, ligado à política, qual é o momento mais desafiante desde que assumiu a junta? Assim, aquele momento que foi fogo, é tipo o desafio da minha vida. Quer dizer, da vida se calhar não, mas... O desafio da minha vida, assim, na política, foi começar. Foi pegar na... Sim. Foi quase pôr o carro a trabalhar, não é? Porque eu venho portanto, do meio empresarial, ou seja, tive durante muitos anos empresas, fui sócio-gerente de algumas empresas e, portanto, a minha experiência profissional era isso. O meu curso era de comunicação social, tinha trabalhado nessas áreas, trabalhei em comunicação social, trabalhei para jornais, trabalhei numa agência de publicidade, para várias agências de publicidade e depois então fiquei com a parte da mercearia, cheguei a ter uma loja no Porto só de conservas e tenho a tal marca de conservas. Portanto, isto era a minha experiência profissional, que não tem absolutamente nada a ver... Está pronto para ser presidente. Não, acho que devia haver um curso na universidade para verdade, ser presidente. É verdade. Que isto cai-nos em cima assim de uma maneira, e porque depois o mais difícil disto tudo é nós conseguirmos criar uma equipa que passa a trabalhar connosco, ou seja, porque as equipas já existem, nós não criamos equipas novas, são as pessoas que já lá estão. Criar uma equipa, como é que se cria uma equipa? É trabalhar e fazer ver às pessoas que aquilo que nós estamos a fazer é bom para elas e é bom para a comunidade em que elas estão inseridas, e portanto foi o grande desafio que eu tive, e depois o implementar uma série de ideias que eu tinha e que
e que era muito difícil numa situação em que o verdadeiro problema que existia ali é que isto era uma agregação de freguesias, era uma união de freguesias, em que as pessoas estavam descontentes por ser uma união de freguesias e por o presidente de Beiriz ser um tipo da Póvoa e o presidente de Argibai também, mas afinal as pessoas estavam lá, mas as pessoas o que queriam de facto era ter um presidente da sua freguesia como sempre tiveram, que agora conseguimos outra vez repor, ou vamos conseguir repor nas próximas eleições, porque voltamos a ter então as 3 freguesias, e no meio disto tudo o difícil foi conseguir convencer as pessoas de que eu também estava lá, porque aqui na Póvoa é mais fácil porque as pessoas conhecem, Claro. Conhecem a minha família, sabem quem eu sou, sabem o meu percurso, algumas pelo menos, e portanto aqui era muito mais fácil de trabalhar, mas nas freguesias, claro que Argibai e Beiriz foi muito mais difícil, apesar de eu ter pessoas comigo que eram da freguesia e que faziam parte das equipas que trabalhavam comigo. Mas não lidavam bem com o líder. Foi não difícil isso, e foi difícil colocar a junta a trabalhar, ou seja, refazer a junta, refundar a junta e virá-la para fora, para as pessoas e para o trabalho prático de lidar com as pessoas no dia-a-dia, que eu achava que era esse que devia ser o trabalho das juntas de freguesia. E como gera a pressão de representar todas as freguesias de que é presidente? Sente-se Eu não tenho essa pressionado? consciência no dia-a-dia, não. Ok. Não tenho essa consciência desse tipo de pressão no dia-a-dia, ou seja, sofro da pressão de que todas as pessoas sofrem, por incrível que pareça, de falar em público, sofro a pressão, por exemplo, de estar a uma entrevista àquilo que eu vou dizer, sofro aquela pressão da exposição pública de alguma forma, dessa questão. Sim, sim. Pronto, porque não estava também habituado a isso. Mas a pressão de ter esta responsabilidade sofro mais no sentido de conseguir... a minha responsabilidade era com o meu programa e as pessoas que me acompanham, ou seja, de conseguir fazer aquilo a que nos propusemos. Sim, cumprir os objetivos. Isso é, cumprir os objetivos. Essa é a minha grande dificuldade, e é em gerir essa pressão de conseguir gerir, que não consigo fazer tudo, às vezes não consigo fazer tudo da forma que eu quero, ou não consigo fazer aquilo às vezes que as pessoas pretendiam, não consigo atingir tudo aquilo, e agora estou outra vez numa situação em que tenho que gerir, em que sou presidente de uma união de freguesias e que agora estou a gerir a desagregação, que trabalhei muito para isso, mas que agora tenho que gerir a desagregação, e as pessoas têm que perceber que isto não é um abandono, que o que se está aqui a fazer também é para o bem delas. Isso é que é o difícil, é gerir a percepção que as pessoas têm às vezes das coisas que nós fazemos. Sim, isso se calhar é o mais difícil, mesmo depois da questão toda de ser presidente, o mais difícil é lidar com as pessoas, digamos assim, e com o que elas estão à espera e não estão. Sim. Às vezes porque as expectativas que têm, por exemplo, neste caso, que é da desagregação de freguesias, eu tenho a certeza absoluta, e porque tenho acompanhado isto, e desde o primeiro momento que... Portanto, fui muito claro sobre a minha posição sobre esse assunto, que achava que isto era uma coisa que não era natural. É uma junta de freguesia de 3 freguesias que tem 35 mil habitantes num concelho que só tem 64. Certo. Portanto, é mais de metade da população Exato. do concelho inserido numa junta de freguesia, quando se pretende uma junta de freguesia exatamente o oposto, que é isso que define uma junta de freguesia, que seja um governo de proximidade, um governo local de proximidade, ou seja, em que o presidente da junta conhece as pessoas de alguma forma, em que a pessoa tenha um contacto direto com o presidente da junta. Local, mais fechado. E o que é que acontece? Quando se junta uma freguesia enorme como a Póvoa de Varzim, 2 freguesias como Beiriz e Argibai, onde ainda por cima as competências são diferentes, as competências, ou seja, das responsabilidades. Sim. E daquilo que a junta tem capacidade de fazer. Por exemplo, a junta não pode fazer obras dentro da freguesia da Póvoa de Varzim, quem faz é a Câmara, a responsabilidade, e da limpeza das ruas. Mas, no entanto, nós passamos ali a rua da Gandra, e de um lado da rua quem tem que limpar é a junta de freguesia, e do lado de cá quem tem que limpar é a Câmara. Se houver um buraco daquele lado, já sou eu que tenho que reparar, é a junta. E, portanto, isto criou aqui uma série de dificuldades que foi muito difícil de gerir. E, portanto, tornou isto muito mais difícil de governar,
quando uma junta de freguesia como Beiris, por exemplo, que deve estar agora com 4.300, 4.400 habitantes, ou Argibai, que tem 2.500 habitantes, quer dizer, são freguesias que têm é mais que justificável que tenham um presidente de junta, é uma assembleia, e não é isso que trará maiores custos ou custos significativos ou seja, para a despesa do Estado com as freguesias, de certeza absoluta, até porque os ordenados dos presidentes de junta e as senhas de presença e tudo não é uma coisa que seja significativa, porque depende da população de cada freguesia. No entanto, acho que em termos de proximidade, acho que em termos de familiaridade até das pessoas, mas especialmente de uma coisa que não tem sido muito falada, que é da participação política das pessoas na vida da sua freguesia, ou seja, que possam integrar listas, que possam fazer listas, que possam ser presidentes da sua freguesia, acho isso ainda mais importante, porque se isto trouxe algum prejuízo para as freguesias, que não trouxe muitos, porque eu pelo menos tenho feito o meu melhor no sentido de que, portanto, de que o maior investimento seja feito em quem mais precisa, que era Beiris e Argibai, é isso que eu tenho feito, mas para dizer que talvez o maior prejuízo tenha sido de facto essa questão das pessoas se desligarem da política, porque eram muito mais participativas quando o presidente era de lá, a Assembleia era formada por pessoas que eram de lá, o Executivo era formado por pessoas que eram de lá e, portanto, apesar de agora continuarmos com pessoas das 3 freguesias no Executivo, e na Assembleia, é completamente diferente porque, claro, são muito menos porque são divididos pela Póvoa, por Beiris e por Argibai. Então, houve algum momento em que a junta teve de improvisar, como um escoteiro que se esqueceu da tenda para um acampamento? Assim, muitas vezes. Assim, algum exemplo que nos possa dar? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas depois as coisas correm sempre bem no fim, portanto eu não posso dizer. Pronto. Mas então, há muitas vezes. Vai ficar muitas em vezes. segredo. E qual foi a ideia mais louca que já teve para um projeto? Assim, aquela mesmo, fora da caixa? Eu a certa altura queria fazer uma quinta pedagógica num parque que temos lá em Argibai, que é o Parque do Anjo. Muito bem. E é um projeto muito interessante. Foi interessante mesmo, fiquei aqui curiosa. Que iniciativas existem ou estão a ser planeadas para os jovens da cidade? Nós neste momento, nós fazemos uma série de iniciativas, porque nós trabalhamos muito com as escolas, especialmente com as escolas primárias. Nós temos, por exemplo, uma iniciativa que eu acho que é importante, até por uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão da coesão social, porque eu acho que se constrói muito a coesão social, ou seja, constrói-se muito o sentido de pertença a uma cidade e a uma comunidade, se nós conseguirmos aculturar aquelas crianças, não é? Aquilo que é a nossa identidade povoeira. E cada vez aqueles que eram responsáveis por esta aculturação, como aconteceu comigo, que são os avós e que são os pais, cada vez têm menos tempo às vezes para isso e menos disponibilidade, e acontece, como eu disse no início, muitas vezes também que as pessoas vivem na Póvoa mas não são daqui e portanto não conhecem a nossa cultura, e se isto se passa aqui na cidade da Póvoa é ainda mais óbvio e grave nas freguesias. E por isso nós temos uma iniciativa para os mais jovens, aquilo é dirigido às crianças das escolas primárias de terceiro ano. Okay. Os mais pequenos, porque é quando dão a cultura local. E então nós temos uma coisa que se chama Escola das Tradições Poveiras. E a Escola das Tradições Poveiras o que faz é que todos os meses, em todas as escolas primárias da Póvoa, de Beiris e de Argibai, uma pessoa da junta de freguesia, às vezes vou eu também, vamos às escolas e falamos de uma das tradições ou de um aspecto que faça parte da nossa cultura local, para inserir as crianças nisto que são as nossas tradições. Do que é que nós falamos? Das siglas poveiras, e levamos sempre também didatismos, ou seja, quando falamos das siglas, levamos uma caderneta de cromos e vamos dando autocolante a autocolante. Jogos tradicionais poveiros em que fazemos os jogos lá, e depois cada vez que eles fazem um dos jogos, conseguem fazer um dos jogos, nós também temos uma caderneta de cromos, mas temos, por exemplo, a linguagem dos arguínas de Beiris, que é uma linguagem própria,
eles falavam de uma maneira diferente para os patrões não perceberem que eles... Arguinas é a mesma coisa que dizer pedreiros. E, portanto, eles têm palavras próprias, têm uma forma de falar própria, e, portanto, nós também ensinamos isso, eles costumam gostar muito, porque tudo... Deve ser interessante mesmo, acho que é interessante ninguém eles pensa nisso. saberem, assim, coisas que depois os pais não percebem que eles dizem, eles adoram. Mas temos assim uma série de coisas, a lancha poveira, o cego do maio e os heróis poveiros, a camisola poveira, e depois todos os meses temos um tema diferente, ao longo dos 9 meses ou dos 8 meses, e portanto nós fazemos sempre isso para os mais pequenos. Depois também temos, o que é que temos mais? Temos muitas coisas, que nós temos assim muitas atividades. Acredito. Mas essa eu acho que é muito importante, porque é um reforço de uma... Desta questão do sentido de pertença. Exato. Porque depois, quando nós crescemos e temos que escolher o sítio onde vamos viver, vamos trabalhar para o Porto, ou para Matosinhos, ou para a Maia, mas depois as pessoas que tiverem este sentido de pertença acabam por puxar para aqui, para a POV. Sim, é mesmo uma iniciativa que acho que faz sentido mesmo para os mais pequeninos, porque lá está essa questão do... Se calhar os avós não têm tempo, ou os pais também não têm tempo, Sim. e eles conhecerem um pouco da cidade, não é? Acho que é importante mesmo. Vamos passar à segunda rúbrica do nosso podcast, Histórias na Mochila. Nesta rúbrica, o convidado é desafiado a contar-nos um dos momentos mais engraçados da sua vida. Por isso, se estiver aberto a contar-nos alguma... Assim, eu tenho muitos momentos engraçados que eu... Quer contar-nos algum deles, assim... que o fez rir mesmo, pode ser relacionado com o seu trabalho, se calhar alguma coisa dos escoteiros que se lembra. Dos escoteiros? Se calhar peguei numa coisa mais difícil de se lembrar. Pois eu era muito pequeno quando andei nos escoteiros, eu devia ter, sei lá, 12 ou 13 anos dos escoteiros. Uma vez fomos todos acampar para a Estela, e então, com o chefe Tony, e então lá na minha patrulha, alguém se lembrou de dizer a meia dúzia de miúdos ali da Latino Coelho que tínhamos que fazer o campo, tínhamos que vadar o campo no sítio onde íamos meter a tenda. E então eu lembro perfeitamente que houve assim algum entusiasmo, montamos a tenda, aquelas tendas eram complicadíssimas de montar, montamos o campo, e a certa altura vem o chefe e diz assim: agora vocês têm que limpar aqui isto tudo à volta. E então nós só paramos quando já tínhamos posto um pinheiro abaixo. Oh, meu Deus! A malta era industriosa. Era industriosa. Ainda por cima o senhor que tinha lá emprestado a bolsa não deve ter ficado muito contente, mas ali a malta da Latino Coelho, portanto, se era para limpar, era para limpar. Deixaram a mata toda limpa. Era um pinheirinho, foi mata, foi pinheiro, foi tudo. Estava lá no meio e estava a atrapalhar. Já que pegou nesta história dos escoteiros, vamos falar um bocadinho da sua ligação aos escoteiros. Sim. Já sabemos que andou nos escoteiros, por isso, como é que começou e quando é que começou esta história dos escoteiros? O meu irmão andava nos escoteiros, o meu irmão mais novo, Jorge. O meu primo também, o João Pedro, também andava nos escoteiros. Ele era guia de patrulha, depois eu fui para essa patrulha e foi assim. Portanto, comecei porque os meus amigos andavam lá, uma série de amigos meus ali da rua, depois era aquela vizinhança ali daquela zona, andávamos todos, éramos todos mais ou menos na mesma idade, e por isso, como eles começaram a ir, eu depois também comecei. Iam todos juntos para os escoteiros. Sim, sim. E foi paixão à primeira reunião? Quando entrou para os escoteiros, ou achou que pronto, vou aqui experimentar devagarinho para ver como é que corre? Eu sempre gostei muito de natureza e de animais. E sempre fui assim muito, portanto, aventureiro nesse sentido. E, portanto, gostei sempre das atividades, tudo que era ligado a esta coisa que eu estava a falar ainda agora dos nós e pronto. Da vida escotista, digamos assim. Quanto tempo andou nos escoteiros? Ou até... 2 anos. Ok. Nos exploradores? Disse isso, certo? Sim, se foi sim, por sim. volta dos 12, sim, bate sim, ali sim, na... Sim. E nesses 2 anos, o que o mais marcou nesta experiência? Acha que há alguma coisa que... Eu acho que o mais interessante para nós, que éramos assim miúdos aqui do centro da Póvoa, eram os acampamentos, que de facto criou em mim esse gosto. E depois, durante muitos anos, eu continuei a acampar no Gerês e a ter sempre essa ligação, especialmente à natureza. Que valor dos escoteiros acha que mais se aplica na vida política? Sempre alerta. Muito bem, muito bem. Há alguma atividade escotista que me se recorda assim automaticamente? Alguma coisa que tenha feito nesses 2 anos? Alguma atividade que foi ou que fez? Não sei, assim especialmente não. Assim, não já há foi nada mesmo que... assim há muito tempo. Pois. Às vezes é complicado recordar-se destas coisas.
E a junta e os escoteiros? Como podem trabalhar juntos para melhorar a comunidade? Nós na Junta de Freguesia, nós temos muitas atividades em que, de facto, nós já fizemos uma série de atividades juntos, até de limpeza de praia. Sim. Também, não foi? Sim. Aliás, quando nós começamos a fazer as limpezas de praias, vocês foram logo dos primeiros a participarem. Provavelmente. Acho que sim, sim. Recebemos Escoteiros aquelas da Matriz. camisolas bonitas. Todas giras, não era? Pois foi, recordo-me foram dessas vocês. coisas. E aquele o ganha-pão, não era? Andávamos lá, Sim. isto é uma trabalheira, isso é que foi. Quando fomos, vocês também tiveram connosco quando nós fomos quando nós fizemos a limpeza do cais, da prainha. Ou vocês só tiveram na zona da praia? Eu acho que tivemos. Também tiveram na prainha? Não é Isso ali é à beira que daquelas foi. pedras todas. Sim, sim, onde Eu tem acho os que barcos, tivemos. mesmo no cais. Não sei. Se calhar não estou a falar da mesma coisa. Se calhar estou a Mas falar nós só num fizemos beco na várias praia. vezes. Mas nós fizemos várias vezes, sim, sim. Como é que nós podemos trabalhar? Nós podemos trabalhar a muitos níveis, por exemplo, nós fazemos muitas atividades em que às vezes precisamos mesmo de voluntários para nos ajudarem. Muitas vezes tem a ver com... Nós acabamos por trabalhar muito com uma faixa mais necessitada da população, que normalmente até são pessoas mais velhas, Sim. pessoas que estão mais debilitadas. E nós temos muitos programas de apoio a essas pessoas e se calhar era uma boa ideia trabalharmos em conjunto a esse nível, até para dar apoio às pessoas, por exemplo, que estão sozinhas em casa ou que muitas vezes precisam de ajuda para levar as compras ou para esse tipo de coisas. Nós muitas vezes fazemos determinado tipo de serviços que se calhar se encaixava nos princípios dos escoteiros também de ajudar o próximo. Vamos deixar esta proposta aqui no ar para que os escoteiros reflitam sobre essa proposta, porque eu acho que é uma boa proposta, sinceramente, acho que é mesmo uma boa proposta. E como foi receber em Argibai o acampamento centenário do nosso agrupamento? Para nós foi o evento do ano, para nós. Eu fiquei orgulhoso e logo na altura, quando me disseram, eu achei que era muito boa ideia, que estávamos disponíveis para aquilo que fosse preciso, mas especialmente fiquei muito orgulhoso por vocês terem escolhido a freguesia para fazer aquilo e por terem escolhido aquele parque, porque foi um parque que de facto que deu muito trabalho a formar, que estava ali, era um projeto que estava ali parado há muito tempo, mas que acho que conseguiu criar um parque natural que é muito adequado até às vossas atividades e portanto tinha todo o gosto e só nos separa uma rua, não é? Certo. É a Rua Sacra Família, mas só nos separa uma rua, não é? Desde aqui da Matriz até lá, é só correr esta rua por aqui fora, meus senhores. E chegámos lá. E chegámos lá no instante e, portanto, fiquei muito orgulhoso e espero que, espero que vocês continuem a utilizar aquele espaço. Sim, nós voltámos lá depois, o acampamento foi em agosto, nós voltámos lá em setembro. Acho que é muito interessante, porque ele é muito resguardado, é plano, ainda está num sítio que é pouco habitado e que acaba por ter todas as condições. Agora tem casas de banho, tem as mesas, e é um parque, não sei se vocês repararam nisso, mas é um parque só de plantas autóctones. Ou seja, todas as árvores, arbustos, etc., foi tudo retirado. Aquilo, as acácias, os eucaliptos, tudo aquilo que estava ali que não era autóctone, e vocês ali só têm árvores autóctones. Foi muito interessante, por acaso, esse acampamento. Foi o evento do ano do agrupamento. Vamos passar à próxima rúbrica, o nó da questão, na qual o convidado recebe um desafio relacionado a nós escotistas. Uma curiosidade, qual é o nó que mais recorda dos seus tempos de escoteiro? Eu por acaso já não pensava nisto há muito tempo, mas é a cabeça de cotovia. E está pronto para fazer? Por causa das pulseiras, rapidamente. Pode fazer então? Posso? Pode. É rápido. Para fazer pulseiras. Eu fazia muito isto por causa das pulseiras, é verdade. É um seu nome muito simples. E eu já disse que eu tinha lá o distintivo dos nós. Portanto, tinha lá o livrinho, era aplicado. Excelente. E, portanto... Pode mostrar ali para a câmarazinha. Para esta aqui. Aí para esta? Exatamente. Certinho este nó. Impecável. Está em dia, então. O conhecimento de nós está em dia. Que é para dar valor à insígnia. A insígnia. Na camisa. Já nem me lembrava também, estava a dizer distintivo. Então, agora eu vou apresentar 3 nós que gostava que escolhesse de acordo com o significado, o que melhor representa a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Sim. Temos o nó direito. Representa a união forte e equilibrada. 2 lados que se encontram e se mantêm firmes juntos. Temos o nó de salvação. O nó que pode ser a diferença entre segurança e perigo, usado em situações de resgate. E temos o nó de correr,
O nó que se adapta e ajusta apertando quando necessário e soltando quando a tensão diminui. É de certeza absoluta o nó de correia. É? Tem que ter esta questão do... Quando é necessário apertar mais. É verdade. Ninguém se aguenta, portanto, como é que eu ia dizer? Ninguém se aguenta como um monólito. Não. Mas acha que se tem que haver sempre a sua uma vida profissional e pessoal também? Sim. As duas ao A mesmo capacidade de adaptação é a principal razão da sobrevivência do ser humano. tempo? Sim. Vou sugerir estes 3 que se calhar é mais fácil. Sim. Se pudesse deixar um nó como legado para os escuteiros e para a comunidade, qual seria? Pode ser destes 3, que é para ser um bocadinho mais fácil, já que tenho Qual era o primeiro? nó direito, nó de salvação e nó de correio. Nó direito. Acha que é o que deixaria para a comunidade e para os escuteiros? Sim. Alguma justificação? Como é que eu ia dizer isto? Acho que nós vivemos uma altura em que, de facto, como é que eu ia dizer isto? Acho que nós vivemos uma altura da história em que é preciso que determinado tipo de coisas e determinado tipo de valores sejam absolutamente claros e direitos. Ok. E, portanto, infelizmente, parece que cada vez mais tudo é, como é que eu ia dizer, tudo é flutuante, etéreo. Sim. E que as coisas têm todas o mesmo valor. E, portanto, quando as coisas têm todas o mesmo valor, é sinal que não têm valor nenhum. Exato. E, portanto, é importante que nós decidamos aquilo que são os valores pelos quais temos que seguir, que muitas vezes não são os mais fáceis, mas que esses, que os tenhamos a capacidade de os defender e que tenhamos a capacidade de seguir em frente e, apesar de tudo, ou seja, com as perdas e com os ganhos, mas temos de certeza absoluta valores que são pretos ou brancos, mas que temos que os ter, são decisivos, como a verdade, a liberdade, etc., e que nós não nos podemos comprometer. Temos que seguir mesmo ao direito, ao nó direito. Muito bem. Terminada esta rúbrica, portanto, Sr. Presidente, sabemos que discursos fazem parte da sua rotina, mas aqui no 38 à conversa gostamos de complicar um bocadinho as coisas. Sim, senhor. Assim só para nos divertirmos um pouco. Por isso temos um desafio muito especial para si. Gostava que fizesse um discurso político, assim sério, tão sério, virado para aquela câmara, sobre a necessidade de repelente de mosquitos em kits de primeiros socorros. Sim, é mesmo sobre repelente de mosquitos. Isto deve ser um absurdo para si, porque de certeza nunca pensou nesta questão, eu sei. Mas gostávamos que se dirigisse à nação escotista e nos explique por que razão o repelente de mosquitos é tão importante para nós. Acha que consegue fazer isto? Não é? Respirar fundo primeiro e absorver toda esta informação, porque eu acredito que seja difícil. Não é muito difícil. Bem, eu não sei qual será a importância disto para os escoteiros. Para a Câmara. Sim, para cá. Então, eu não sei qual será a importância de um kit repelente de insetos para a Câmara, mas para mim é importantíssimo, porque eu tenho 3 filhos, os 3 pequenos, os 3 assim com este ar que eu tenho, assim um bocado branquinho e de pele, pelos vistos, apetecível aos mosquitos, e portanto lá em casa, assim como vocês escoteiros, é sempre essencial um kit repelente de mosquitos, porque senão não há férias que aguentem, nem noites bem dormidas que aguentem, porque ficamos logo completamente tomados por muita comichão devido à falta de repelente de mosquitos. Eu acho que isto cada vez está a ficar Não sei melhor. como mais aqui. Não, foi excelente. Para mim ficava já assim. Isto foi mesmo excelente. Eu volto a dizer o que disse no outro episódio. Devia haver gente... me confundi no que ia dizer. Gente política a fazer mais discurso nesse podcast. Assim para isto... repelentes de mosquitos. Eu acho que Muito sim. Eu votava também no repelente para mosquitos, não acham? Acho que agora a nação escotista vai ver este episódio e vai dizer assim: vou votar no repelente de mosquitos. Não percebi nada, mas está tudo certo. Momento de publicidade. Queremos agradecer ao nosso fiel patrocinador, Uniprint, que nos personalizou estas canecas e nos apoia incondicionalmente neste projeto. Temos também no cenário este lindo neon, mesmo feito ao nosso gosto. Se quiserem produtos personalizados como este, entrem em contacto com a Uniprint através das redes sociais. O link vai ficar na descrição. Queremos também agradecer à Mercearia Viana pelo apoio que nos dá neste projeto.
Se quiseres também ser patrocinador do nosso podcast, entra em contacto connosco através das nossas redes sociais, @escotismo38matriz. E nós vamos agora para a nossa última rúbrica, que é lenço, nó ou confusão. Basicamente, perguntas e respostas rápidas. Pronto? Espero que sim, porque isto vai ser rapidinho, fluido. A primeira coisa que lhe vier à cabeça. Qual é o seu prato favorito? Feijoada. Se fosse viajar para qualquer parte do mundo agora, para onde iria? Assim, da Itália. Prefere um dia relaxante em casa ou uma aventura no campo? Aventura no campo. Uma comida que não suportam? Pistache. Pior coisa para esquecer para uma reunião de junta? Os documentos? Prefere trabalhar sozinho ou em equipa? Em equipa. Alguma vez foi convidado para fazer algo que claramente não queria? Muitas vezes. Se tivesse que comer apenas uma comida para o resto da vida, qual seria? Sim, todos os dias. Sim, todos os dias. Uma comida todos os dias. Para o resto da vida, pizza. Boa. O que é mais fácil para perder no escritório? O que é mais fácil para perder no escritório? Muitas vezes a paciência. Muito bem. Se fosse para um acampamento hoje, o que não podia faltar na mochila? Assim no acampamento hoje, na mochila, a faca. O que é mais difícil de manter no sítio certo? O que é mais difícil de manter no sítio certo? Sim. Esta pode ser subjetiva, se ajudar. Não ajudou. No sítio certo, acho que os objetivos, não é? Que nós temos a cumprir. Boa. Algo que tivesse de resolver sem saber bem como? Algo assim que não sabia como é que ia resolver, mas à última hora arranjou assim alguma coisa. Esta sim. Olha a minha candidatura à junta. Qual foi o maior susto que já apanhou? O maior susto que já apanhou. Já apanhei assim uns sustos grandes. Foi. Já tenho 50 anos. Coisa mais estranha que já levou no porta-bagagens? Bem, eu não me lembro de ter levado lá ninguém. Mas já levei muitas coisas estranhas, sei lá, móveis. Eu tenho assim uma coisa por velharias. E por carregar coisas. Mas não é carro. assim tão estranho quanto isso, carregar móveis. Depende das vezes onde eles estão. Pois. Boa. Deixar assim um móvel abandonado, coitadinho na rua. Pois. É justo então. Depois da correria das perguntas rápidas, vem aquele momento em que a conversa senta-se ao nosso lado, respira fundo e pensa. É a hora das perguntas finais. Se pudesse dar um conselho a jovens que queiram envolver-se mais na comunidade, qual seria? Para se envolver na comunidade? Sim. Olha, primeiro eu acho que é uma excelente ideia. Porque acho que as pessoas têm que se envolver na sua vida comunitária, porque são elas que, ou seja, as comunidades são feitas pelas pessoas. E às vezes as pessoas assumem que as coisas são como são e não podem ser de outra maneira. E é completamente mentira, porque isto é feito por outras pessoas e se nós não nos envolvermos, a única coisa que estamos a fazer é deixar que as outras pessoas decidam por nós. Claro. Nós aqui na Póvoa temos, afortunadamente, e devido ao trabalho de muitas e boas pessoas, nas últimas dezenas de anos, temos uma forte vida associativa, a todos os níveis, culturais, desportivas, escotista e outras, e portanto em todas as áreas, e portanto é muito fácil para qualquer pessoa aqui na Póvoa, que é uma vantagem que nós temos aqui na Póvoa, escolhermos uma associação onde trabalharmos. E as associações precisam de pessoas cada vez mais. E cada vez mais precisam de jovens. E por isso eu aconselho as pessoas, quem gosta de desporto, quem gosta de atividades culturais, quem gosta de escotismo, a envolver-se com as associações, a trabalharem, a participarem, porque de facto é uma nova família que se cria. E qual é o seu maior objetivo pessoal enquanto presidente? Pessoal, Sim. Enquanto presidente? Eu gostava muito de deixar, quando sair, porque eu também agora serei candidato à Junta de Freguesia agora da Póvoa de Varzim, e portanto deixar como legado que as pessoas entendessem a Junta exatamente como aquilo que eu disse no início,
que é um sítio que não é só para passar atestados e que está ali e que existe para ajudar as pessoas, que seja a charneira de ligação entre aquilo que é o Estado e que são as pessoas. E que as pessoas percebessem isso, que recorressem à junta e que isto ficasse instituído na cabeça das pessoas, o que quer dizer que iria continuar a ser assim e que seria sempre um exemplo daquilo que deve ser o poder público em ação. Muito bem. Já acabaram as perguntas. Gostava de lhe mostrar a fotografia que tiramos no início e pedir que assinasse para fazer parte do nosso cenário como fazem as outras fotografias ali. Com todo o gosto. Um autógrafo assim do Presidente da Junta. Um autógrafo do Presidente da Junta. E gostava de lhe dar esta lembrança. Obrigado. Para si, para levar para casa, para que possa recordar deste episódio, que para nós também foi muito, muito bom mesmo. Eu, antes de fechar, se não se importam, quero-vos fazer um convite. Nós estamos a pensar fazer uma caminhada, que é uma caminhada inaugural de um trilho que já existe, que é o caminho de Dom Sancho, e que agora passa a ser um trilho certificado em Argibai. Liga, por incrível que pareça, a Rua de Dom Sancho por uma travessa que tem ali. A Rua de Dom Sancho é aquela rua que vai até à Universidade. Okay. E, portanto, liga a Rua de Dom Sancho, por incrível que pareça, não sei se vocês conhecem a Agal, Rua das Calçadas. Pronto. O último armazém da Agal ainda é Póvoa de Varzim. E existe agora ali um percurso circular no meio da floresta, parece que estamos no Gerês, em algumas zonas, a sério, e cheio de carvalhos, e que é muito interessante, e que agora passou a ser um trilho certificado, e portanto gostava de vos convidar a fazer lá uma caminhada e a virem visitar a freguesia. Vamos deixar esta proposta que vai ser passada ao nosso agrupamento para que se possa fazer alguma atividade relacionada ao trilho. Muito obrigada pela proposta. Obrigado. Gostava de deixar alguma mensagem aos que nos estão a ouvir? Gostava de dizer que, como eu disse, há valores que não devem ser colocados em causa e que nós temos que os defender. E que, de facto, que o escotismo continua a ser uma das instituições que é muito importante na vida formativa em termos morais e religiosos dos nossos jovens, e portanto desejo-vos a maior sorte e tenho a certeza que quem passa pelos escoteiros não se esquece e que se tornam de facto cidadãos muito valiosos para a nossa sociedade. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio de 38 à Conversa. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem entre política, escotismo e boa disposição. Se gostaram, partilhem e comentem. Algum palpite para o nosso próximo convidado? Até à próxima e sempre alerta!